E aí, pessoal, beleza? Então, ansiosos para hoje? Hoje estreia, né? WandaVision, WandaVision. E o pessoal tá estourando, né? Esperando muito por essa série de hoje. E vou trazer para vocês os 5 possíveis vilões que vão estar nessa série, WandaVision, já fazendo a ponte para Doutor Estranho e o final da quarta fase para início da quinta. Vocês vão ver. Tem toda a junção, vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu sou o G e esse é o canal Nerdmaker 3D. Bom, pessoal, então, com a Marvel chegando para voltar a surfar na onda perfeita, fazendo a junção do mundo do streaming junto com o do cinema, né, e trazendo um hype gigantesco aí para os fãs, e pegando os críticos e já deixando, os fãs, né, angustiados, porque os críticos já viram 3 capítulos e trazendo toda uma inovação, dizendo que a Marvel, né, tá trazendo toda uma inovação, uma coisa totalmente diferente. E com isso, a Marvel, com WandaVision, vai dar o start para a próxima fase, né? Ajustando todo o universo. E aí eu vou trazer para vocês a realidade desses vilões diretamente conectada com Wanda e Doutor Estranho também, e com muitos outros heróis da Marvel possíveis. Vocês vão ver. Tem 2 vilões mesmo que, olha, se vocês ficarem até o final para assistir, vocês vão ver que esses 2 vilões fazem muito sentido. Então, bora pro vídeo. Pesadelo, pesadelo. Certamente é um dos vilões mais poderosos e tenebrosos do Doutor Estranho. É o primeiro vilão a aparecer na HQ do Doutor Estranho. Pesadelo é um ser sobrenatural, de outra dimensão, da dimensão dos sonhos. Sim, ele reina lá. Pesadelo foi o primeiro vilão a tirar o sono do Doutor Estranho. Literalmente, pessoal. Porque teve uma saga que ele invadiu o Marvel e o Doutor Estranho não podia dormir, porque se o Doutor Estranho viesse a dormir, ele conseguiria invadir a mente dele. E o Pesadelo, ele é sinistro. Eu explico por quê. Cara, ele já teve a audácia de tentar invadir os sonhos do Wolverine, do Venom. Olha só cara perturbado. Wolverine a gente já sabe, né? O Carcaju, meu Deus do céu, a cabeça dele nunca tá bem. Do Venom, então, quanto a com o Ed Brock, então, Deus o livre, sai de perto. E olha só, ele teve a audácia, ele foi além de tudo. O Pesadelo tentou invadir nada mais, nada menos, a cabeça do maior telepata do universo Marvel, do Charles Xavier. Vocês acreditam nisso? Cara, ele tentou entrar no sonho do Charles, porque com isso, como o Charles é o maior telepata, ele conseguiria invadir os sonhos de todo mundo usando uma pessoa só, uma antena para várias conexões, né? E nisso ele foi bem inteligente, só que não conseguiu, mas olha, ele foi tinhoso. Morgana Le Fay. É uma das vítimas de Chitão nas HQs, e vocês vão entender. E pode ser também no CM, hein? Presta atenção. Morgana é meia irmã de Arthur, nosso rei Arthur. Ela é meia irmã dele, inimiga conjurada de morte de Merlin, o nosso maior mago supremo de todos os tempos. E Morgana só sobreviveu até hoje devido à sua magia ao longo do tempo, porque ela conjurou um feitiço e foi teletransportada para os tempos atuais. E com isso, quando ela se deparou com a atualidade e os heróis atuais viram aquela feiticeira com imenso poder de destruição, eles não conseguiram fazer frente a ela. E agora eu vou mostrar para vocês aonde ela entra, tanto em Wanda como Doutor Estranho e Eternos. Por quê? O maior antagonista dela é o Cavaleiro Negro. E com isso, eu vou mostrar para vocês agora porque eu falei no início que a Morgana era vítima do Chitão. Ela tentou conjurar um portal lá no Monte Undagor para poder trazer o demônio para a Terra, né? O demônio Chitão, que é o deus do caos. E ela viu que ela não conseguiria dominar ele, porque ela queria conquistar a Terra. Só que ela viu que o imenso poder de Chitão era grandioso e ela não conseguiria dar conta. Então ela quebrou esse portal, né? As ruínas que tinha ali, ela destruiu, porque até ela tinha medo do próprio Chitão. Chitão, Chitão. Porém, ao longo dos séculos, esses seres foram sendo substituídos. E com isso se tornavam demônios vorazes. Um deles, especialmente, Chitão, que antes de deixar a Terra, expulso por Gaia, né, para uma outra dimensão, para a dimensão do caos, aonde ele reinaria, ele deixou aqui pergaminhos que mais tarde originou-se no Dark World. São pergaminhos que poderiam trazer ele de novo, conjurando eles, fazendo um portal para ele poder atravessar essa dimensão. Chitão é um personagem com grandes encontros com
Wanda e principalmente com o Doutor Estranho, em sagas épicas. Chitão, ao longo dos séculos e milênios, ele tentou invadir a Terra várias vezes. Não conseguia sempre, às vezes, ou por Gaia, a deusa da nossa dimensão, e ela protegia, ou às vezes com o auxílio dos magos supremos de cada era, né? Isso ele nunca conseguia. Em uma das tentativas de Chitão de dominar a nossa dimensão, e principalmente a Terra, ele foi expulso por Gaia, mas antes dele deixar a nossa dimensão, naquela noite que ele atravessou o portal, ele conseguiu tocar numa criança. Ele conseguiu tocar e deixar fragmentos do seu poder nessa criança. Essa garotinha conseguia, com um pensamento ou com uma palavra, aniquilar metade ou quase toda a vida na Terra. Ele tocou a Wanda. Quando o Chitão atravessou o portal, ele tocou a Wanda. E, gente, com isso, o poder da Wanda é derivado também, numa das muitas sagas, é derivada do Chitão, o poder do caos, que todo mundo fala. Sim, ele deu. Pessoal, e muitas dessas sagas, o Chitão teve batalhas épicas com o Doutor Estranho, tentando entrar na nossa dimensão e ele sempre protegendo. Mas teve duas sagas muito, muito sinistras. Qual foi? Uma, que o Chitão possuiu o corpo do Pietro, invadiu o corpo do Pietro e o velocista ele ficou absurdamente maligno e ficou assim, ó, ele conseguia com muita velocidade e poder, a coisa ficou sinistra. A Wanda que conseguiu junto com o Doutor Estranho invocar poderes e tirar o Chitão do corpo dele, né? E o Chitão também já invadiu o corpo da Wanda Maximoff, sim? Já invadiu o corpo da feiticeira e ela ficou sinistra. Ela teve um poder imensurável, ela quase matou também o Pietro. Ele tentou várias vezes trazer ela de volta, só que não conseguia. Mas o nosso Mago Supremo, olha só, o Mago Supremo conseguiu conjurar um ritual de possessão para poder desvincular a alma do Chitão com o corpo da Wanda. Wanda quase morreu, Doutor Estranho quase morreu e o Pietro também, porque precisava ali de uma gama de coisas e ele estava apto a participar por causa que ele defendia a irmã até a última, né? Pessoal, assim, ó, só lembrando, Chitão, ele é um deus antigo e ele faz frente tranquilamente, tá? Tranquilamente ao Thanos. E é por isso que eu acredito que ele é um dos personagens que possa estar, que ele tem muito poder, ele tem uma capacidade gigante de andar entre uma dimensão e outra. É por isso que eu acredito que ele vai estar aí para enfrentar a Wanda, o Visão e o nosso Mago Supremo. O que vocês acham? Mephisto. Mephisto. É um dos seres mais ancestrais do universo Marvel. Mephisto, no cristianismo, é igualado ao demônio. Ele é uma criatura extradimensional e de poderes imensuráveis. Mephisto, ele é o demônio, né, gente? Então ele pode transitar entre dimensões, ele pode conjurar feitiços e fazer pactos. Sim, pactos. Então vocês já estão entendendo. Wanda, Joia da Alma, Visão, Doutor Estranho e Peter Parker, Cabeça de Teia, preste atenção, que faz toda a junção com essa série da Wanda que tá para vir aí. O filho do Rick Richard, o que acontece? Ele detona, ele oblitera o Mephisto, sim, ele dizima. E com os fragmentos da alma do Mephisto vagando, a Wanda usa para criar os dois filhos dela. Ela pega fragmentos da alma do Mephisto e com isso ela tem as duas crianças, né, que a gente conhece, que é o Thomas e o William. Só que a gente sabe que é regra no gibi. Se não tem corpo, não está morto, o que acontece? O Mephisto volta à vida, só que ele reivindica o fragmento das almas dele. E ele engole tanto o Thomas como o William. E com isso faz a Wanda entrar em colapso total. Ela fica nesse devaneio. Mais tarde, essas almas reencarnam tanto no corpo de Billy como de Thomas. Pessoal, depois dessas almas reencarnadas, tanto no corpo de Billy e de Thomas, a Wanda começa a procurar, ela sente a presença desses dois seres e começa a ir atrás, ela encontra. Pessoal,
o Mephisto já fez pacto com um herói icônico. Sim, na saga Guerra Secreta, quando foi revelado a origem desse cara aqui, ó, do Cabeça de Teia, ele foi até o Mephisto e fez um pacto com ele, tá? Ele foi até o Mephisto, fez um pacto com o Mephisto, só que a gente sabe que o Mephisto ele não faz nada de graça, né? Ou ele pede a alma ou algo de muito importante em troca. E o que ele pediu pro Peter? O casamento dele. Sim. Ele pediu o casamento e o Peter Parker aceitou, pessoal. Pasmem. O nosso Cabeça de Teia aceitou. Mas por quê? Também vamos parar para pensar. Ele sabia que colocava a vida da Mary James em perigo constante com isso. Ele sabia disso, ele tinha ciência. E só que tinha um agravante nessa história toda. Nessa época, Peter e Mary já tinham uma filha. Sim. E com isso a filha também deixou de existir. Porque se ele aceitou o pacto e ele cai no esquecimento, não tem casamento. Se não tem casamento, não tem a filha, né? Não tem a filha deles, Mary Parker. Pois é, pessoal. Nosso Cabeça de Teia já fez isso. Pessoal, o Mephisto é um vilão que pode trazer tantos personagens que a gente nem imagina. Porque ele pode trazer, olha só, o Cavaleiro da Lua. Ele pode trazer Motoqueiro Fantasma. Ele pode trazer Johnny Blade. Ele, olha, pode trazer uma gama de super-heróis para o universo Marvel gigante. Eu acredito que o Mephisto, olha, é um dos grandes, assim, ó. Se não for ele, o próximo filme de qualquer outro, ele vai ter que entrar, porque ele consegue. A gente sabe aí que Blade já temos confirmado para filme. A gente sabe que a Marvel cortou a série do Motoqueiro Fantasma e com isso algo pode vir. A gente sabe que vai ter a série do Cavaleiro da Lua, meio dark, meio punk, meio alucinada. E o Mephisto pode trazer esses personagens de uma maneira total. Mojoverso. Mojoverso. O Mojoverso é um reino extradimensional e extratemporal. O Mojo é do ser sem espinho, né? Devido à natureza do lugar com a transmissão de TV, rádio e outros afins, eles encontraram os X-Men, na verdade, encontraram eles numa das muitas sagas e conseguiram com isso trazer transmissão da Terra para o mundo deles, né? Para o universo deles, para o universo extradimensional. E lá tinha um Mojo e ele criou a sua Mojo TV. Então com isso ele usava muito referência usando os X-Men, aprisionava para poder fazer reality diretamente, assim, ó. Era um atrás do outro fazendo reality, trazendo ou do Wolverine, ou do Ciclope, ou do Gambit, ou da Jean Grey, ou Jean Grey e Ciclope, Wolverine, triângulo amoroso. Era bem complicadinho e muito engraçado, porque ele traz esse lado todo da televisão, do reality show. E eu vejo o Mojo só nessa parte, entendeu? É assim, ó, esse contexto do Mojo aparecer tá no Reddit porque devido à TV, devido àquelas cenas que a gente olha, que o pessoal tá ali falando, que a Wanda tá falando, ou que o Visão tá conversando, e daqui a pouco eles notam que tem algo de errado e parece que rebobina tudo e volta, sabe? Parece que é uma coisa, um reality show meio improvisado. Então por isso que o pessoal tá acreditando que o Mojo possa estar entrando nessa concepção agora. Eu acho meio difícil, porque o Mojo é linkado diretamente aos X-Men, né? Com isso, os X-Men já teriam que estar presentes no CM, então a gente não sabe quando que eles vão estar, mas se aparecer o Mojo, a gente já sabe que é um gatilho gigante para a gente poder ver futuramente aí os X-Men. E agora vocês conhecendo esses vilões, quem vocês acham que vai estar no CM? Quem vai fazer parte de Wanda? E aí, gostaram? Não gostaram? Deixa o like, um abraço e fui!